Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas e hoje é dia de review da Bíblia que fez o nome do nosso canal. É a Bíblia que eu comecei a fazer vídeos aqui para o YouTube. Eu vou refazer o review dela, o review mais uma explicação de como usar, né? Assim como eu fiz há um ano e pouco atrás, nem lembro quando foi. Mas eu quero fazer de uma forma diferente, tá? E eu vou apresentar de uma forma diferente. Então eu aprendi algumas coisas e eu quero melhorar aqueles reviews antigos que ainda são campeões ainda, são os vídeos mais vistos do canal. É o vídeo da Bíblia Thompson, tá? Talvez você não saiba, mas tem dois vídeos dela aqui no canal, são os mais vistos de todo o canal. Tô aqui com a mesma Thompson que eu fiz, ó. Minha Thompson com a capa marrom, né? Dois tons italiano. E eu acho que é couro isso aqui, viu? Eu acho que é couro. Então, eu já fiz dois reviews dela, mas nós vamos repassar aqui. Tá vendo essas marcações, ó? São detalhes da Bíblia Thompson, né? Muita gente não sabe usar. Muita gente me pergunta, vai, como é que eu uso a Thompson? Comprei a Thompson, não sei o que eu faço com ela. Bom, a Thompson basicamente é uma Bíblia de referências temáticas. Isso mesmo, ela te dá para cada texto a referência do tema que está sendo tratado. Então, se o texto está tratando sobre a volta de Jesus, ela vai te direcionar para uma seção dela onde tem vários textos que tratam da volta de Jesus. Então, basicamente é isso. Só que não é só isso, porque olha o tanto de marcação. Tem muitas seções na Thompson. Então, eu vou mostrar ela por fora aqui e aí a gente vai ver ela por dentro daqui a pouco, ó. Essa é a Bíblia Thompson da editora Vida. Eu acho que ainda é vendida nessa cor aqui, tá? Esse é o modelo grande, letra grande, ó. Eu comprei ela justamente porque eu tinha o modelo, a letra pequena, né? E aí eu senti muita diferença entre a letra grande e a pequena. A letra grande, ó, eu não preciso chegar muito perto para você entender, né? Tá vendo? Então, é uma Bíblia de fácil leitura. A versão que vem nela é a versão Almeida Contemporânea. Só tem nessa Bíblia aqui, não existe outra Almeida contemporânea. É baseada nos textos atualizados, né? Se você não sabe o que é texto atualizado, vai aqui no meu canal e pesquisa Bíblias 2018. Você vai entender a diferença básica entre o texto atualizado e o texto fiel, tá bom? Essa aqui é baseada no texto atualizado, mas não tem problema, porque a gente vai olhar referências nela e não texto. Apesar de que muita gente usa como devocional, lê ela, enfim, não tem problema. Não tem problema, mas é bom ter uma fiel em casa, né? E agora a gente vai passar para dentro, né? Já vimos a capa dela. É como a herança reformada, ela é costurada de verdade, tá, gente? Essa aqui não é de mentira, tá vendo? Eu tô olhando também para mim ver se eu consigo marcar, ó. É costura, tá vendo? É uma Bíblia muito bonita, uma letra muito bonita, um papel amarelado muito bonito também. As letras, a fonte é grande e as palavras de Jesus em vermelho, que o pessoal gosta bastante, né? Vem com uma fitinha também, ó, que é padrão, né? A Editora Vida fez um ótimo trabalho nessa edição aqui. Então agora, vamos olhar ela de cima e dar uma mexida no meio dela para entender melhor? Então, bora pro vídeo. Bom, então vamos ver a nossa Bíblia Thompson por dentro agora, tá, gente? Eu deixei ela fechadinha aqui para você ver o tamanho dela, ó. É grande, né? É grande e é grossa, ó. Então tem muito conteúdo, tá? Minha Bíblia tá meio surrada, mas tá bonita ainda, né, gente? A Bíblia Thompson é muito bonita, né? Então vamos passar aqui sem muito demora a nossa Bíblia. Vamos ver o que tem de conteúdo nela, né? Uma coisa que eu falei aqui, ó, que eu reparei é que a capa dela é muito bonita, ó, é bem acabada. Apesar de ser antiga, por exemplo, ela tem o acabamento da capa melhor do que a Genebra, né? Ela chega a ser igual a de Estudo Herança Reformada, sendo que ela foi lançada há pouco tempo, né? E essa Bíblia aqui já é bem mais antiga. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês é que a Bíblia Thompson, ela é de 1982. E eu acredito, eu vou falar aqui daquilo que eu acredito, que essa Bíblia seja a mesma até hoje, tá? Talvez tenha mudado o texto e as atualizações do nosso idioma, mas os estudos são os mesmos ainda. As figuras são as mesmas, tá? E a gente tem o sumário, aqui a parte da ajuda exaustiva, prefácio, e aí a gente tem o outro prefácio, as referências em cadeia bíblica, que você tem uma explicação sobre as referências em cadeia.
daí você passa para a parte onde te ensina a usar a Bíblia Thompson. Isso mesmo, a Bíblia já te ensina a ser usada, né? A como usar ela. E aí a gente vem para o texto bíblico, tá? Já reparando aqui no padrão da Bíblia Thompson. Texto bíblico no meio e os auxílios na lateral. Aqui em cima você tem, no início do livro, por exemplo, Gênesis, ele te traz um número que corresponde ao livro, tá? Aqui 2557, você vai olhar lá nos estudos e ela vai te direcionar a algumas informações a mais sobre o livro de Gênesis. Em 43:19, sobre o autor Moisés. Tem análise do livro em 4227. Você vai entender daqui a pouco como funciona. O básico da Bíblia Thompson é isso. Texto no meio, versão Almeida contemporânea no meio, com subtítulo e versículo abaixo de versículo, né? Melhor jeito para a gente compreender. E aqui na lateral, os temas em cadeias. Você pode perceber aqui, ó, o princípio, Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele te traz aqui um número, céus naturais, o que te joga lá para os estudos, que a gente vai entrar daqui a pouquinho, né? Então, o Antigo Testamento sempre assim, não há mudança nenhuma, ó. Não há mudança alguma. E aí a gente vem para o Novo Testamento, que há apenas uma diferença no Novo Testamento, que está nos textos, nas palavras de Jesus, que estão em vermelho. Texto bíblico muito fácil de compreender, a letra não é pequena, a letra é grande mesmo. Nessa versão, tá, gente, ó, letra grande. Então, quando você for comprar, dê preferência para essa edição aqui, que é melhor para ler. Por quê? A Bíblia Thompson antiga, ela era muito pequena, não dava para estudar. Eu tive uma aqui, me arrependi de ter vendido. Mas na época eu precisava de dinheiro, eu acabei vendendo, né? Não tem jeito. Mas trazendo a mesma coisa aqui, porém com a letra gigante, tá, gente? O texto do Novo Testamento segue o mesmo padrão do Antigo. Texto em vermelho de Jesus, preto do escritor do livro, né? Todo o Novo Testamento até Apocalipse você vai achar isso aqui, ó. Texto vermelho de Jesus, né? E o preto do autor do livro, ó. Quantas palavras de Jesus, né? Em Apocalipse. E aí a gente já passa para a parte dos estudos, né? Ó, das ajudas. Quando fala exaustiva, é porque é realmente exaustivo. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo esse vídeo de novo, porque eu mostrei muita coisa na primeira vez que eu gravei e ficou muito grande. Então eu vou ter que resumir, porque realmente não dá para mostrar tudo que tem na Bíblia Thompson, tá? Mas eu vou fazer com que você entenda o que vem nessa Bíblia fantástica que você tem aqui, que eu tenho aqui na minha mesa, beleza? Você vai abrir aqui, tem um índice geral. O índice geral é o quê? São os temas que ela trata, só que resumido. Por exemplo, aqui na letra A, você tem abandonar Cristo. E aí você tem um número. Esse número você procura aqui atrás, o número que corresponde, por exemplo, 1473, e ele vai te trazer mais textos bíblicos que tratam sobre o assunto abandonar a Cristo. Vou dar um zoom e vou deixar você ver de perto isso aqui. Vamos lá. Tem uma luz aí cortando aqui, gente, não se incomoda não, tá? É uma luz fluorescente, ó. Vou tirar ela daqui, um pouquinho, só acho que melhorou. Tá vendo? Então ela vai trazer, ó, abandonar a Cristo, abandonar a Deus, abandonar o pecado, e enfim, né? Tudo relacionado a isso, e assim todos os temas que ela trata, tá? Todos os temas que ela trata. O índice geral é como se fosse um índice resumido de todos os temas que ela tem. E aí você pode ver aqui, ó, que parece ser pouco, né? Mas não, são bastante temas, tá? Depois a gente tem aqui dois auxílios. Eu vou deixar essa luz cortando aqui assim mesmo, para ficar mais claro. Ainda que fiquem umas faixas, mas não tem problema. O importante é você compreender o conteúdo da Bíblia. Princípios de estudo da Bíblia, pelo autor do Sistema de Referências em Cadeia. Tem umas dicas interessantes aqui, tem os melhores métodos de estudo. É pequenininha, só termina aqui mesmo. E aí você já vem para o índice de temas em cadeias, tá? Nesse índice você procura de forma, por ordem alfabética, qual tema você quer achar aqui dentro. A forma mais normal de usar a Bíblia Thompson é ler o texto e seguir o número, tá? Aqui é o contrário, você procura o tema por ordem alfabética e vai no número que tem dos estudos,
tá? É como se você começasse do zero. Eu não tenho nada para fazer, para escrever, então eu vou olhar o tema, vou ser levado ao estudo e desse estudo eu venho para a Bíblia, entendeu? Vou olhar o tema, vou olhar o número referente a ele, vou ir no número referente a ele e vou vir para a Bíblia. Gravem essa ordem aí, porque quando você entrar no índice de temas em cadeias, é isso que você vai fazer. Aí aqui já começa a ficar mais grosso, olha o tanto de índice. Beleza? Sobre leituras bíblicas, tá? Incluindo o grande número de assuntos destinados a devocionais, estudos bíblicos pessoais e reuniões públicas. Mais temas para você procurar, mais temas para você procurar. Tá? Eu vou dar um zoom aqui no primeiro tema. Deixa só eu tratar de um assunto. Ah, tá bom aqui. Vou dar um zoom aqui, ó. Primeiro tema que ela vai tratar, ó, a adaptação da verdade. Deixa eu ver aqui até onde eu consigo mostrar. Assim. Como a letra é muito pequena, você vai ver uma certa dificuldade aí de enxergar. Mas é assim também na vida real, tá? Não se importa não, que é assim mesmo. Adaptação da verdade. Ele te traz temas relacionados ao tema. Então, sobre a adaptação da verdade, a gente tem adaptação da verdade para os fracos, no caso, né? O uso de parábolas, necessária à fraqueza humana, ou seja, às vezes falar de forma mais simples é necessário porque o homem ainda precisa se desenvolver ou aprender mais. E o alimento dos cordeiros, né? Também você pode começar de forma simples, esse é o resultado do estudo. A verdade simples aos imaturos, né? E os exemplos de Paulo. Aí tem aqui um outro teminha que não dá para ler o restante, mas alguns são incapazes de absorver verdades mais profundas. A gente percebe muito isso aqui, né? Então ele vai tratar de vários temas dessa maneira, tá, gente? Vou passar aqui direto. Vamos ver qual é o próximo ponto aqui da nossa Bíblia, ó. Depois ele vai tratar sobre o esboço de estudos bíblicos, tá, gente? Aqui já tem bastante esboço, mas para ser sincero com vocês, eu não uso muito. Essa parte eu não uso. Eu prefiro criar os esboços, tá? Traz muita coisa, mas que realmente isso aqui nunca me interessou. Tá bom? Eu prefiro eu mesmo pesquisar. Vou dar um zoom aqui para você ver o que é, do que se trata, né? Ele traz o livro e traz os esboços de cada livro, né? Só que bem resumido, né? Bem resumido. Olha como as fotos são antigas, como eu disse, né? Então vamos continuar aqui passando na nossa Thompson. Depois disso tudo, ela traz a análise dos livros da Bíblia, um pouco de cada livro. Na verdade não é um pouco, é porque a letra está pequena, tem bastante informação. Você pode ver, tem bastante informação. Compara, por exemplo, essa letra com a letra dela. Olha a diferença. Então é muita informação. Você vai precisar de um óculos, provavelmente, né? Então tem análise de todos os livros e aí é muito importante isso aqui, muito importante. E aí a gente vem para o estudo de personagens, que é um ponto que eu particularmente preciso explorar mais. Vai tratar sobre os personagens da Bíblia, ó. Aqui você tem sobre Noé, né? E aí fala um pouco sobre a arca, e ele termina lá em Abraão. Abaixo aí da arca e do desenho, começa o tema sobre Abraão, né? E aí ele faz a mesma coisa com todos os personagens da Bíblia, né? Ou os principais, acho que é os principais, não tem como falar sobre todos assim, né? Então, bichinho aqui. Depois disso, ele vai trazer uma harmonia bíblica e estudos ilustrados. Ele tem aqui 30 estudos. Deixa eu ver se é só 30. Só, né? 30 estudos com esses mapas aqui, ó. Tá vendo? Você vai seguindo na sequência. Aí, para você entender isso aqui, tem que fazer assim, ó. Você vai seguindo na sequência e entendendo mais sobre cada personagem que ele te traz, né? Aqui é sobre Abraão, né? Deixa eu ver aqui no início. Aqui as viagens de Abraão e termina com as distâncias a partir de Jerusalém. Não mais conteúdo teológico para você melhorar os seus estudos, tá? Aqui a imagem realmente está embaçada porque é uma ampliação do desenho original, tá bom? E isso aqui termina com... deixa eu ver aqui.
é grande, é imenso esse negócio aqui, né? É imenso isso aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa antes. Acho que tem alguma coisa antes. Não tem, ó. É muito grande mesmo. Ó. Eu ainda tô... Agora tá falando tesouros de temas aqui, mas nem tem introdução para isso, ó. Você vê que começa do nada. Capítulos de ouro. Aí ele traz um monte aqui. Isso aqui já é relacionado ao que tem dentro da Bíblia, né? Ele traz um monte de capítulos. Você vê que não há esse subtítulo aqui. Isso está tipo perdido aqui dentro da Thompson. Orações, reuniões devocionais, reuniões de homens, reuniões de jovens. Ele te traz temas para cada tipo de reunião. Isso não está no sumário, tá? Eu acabei de achar aqui. Como eu não uso muito essa parte, bom, é usado com os descrentes que apresentam desculpas. Vários, né? Vários. Ó, hoje não, é demasiado tarde, tentaram uma vez e falharam, enfim. Né? Depois a gente passa para as concordâncias. Aqui, ó, que eu marquei errado. Deixa eu voltar aqui na concordância. Ah, tá, assim. Aqui antes, gente, tem o suplemento arqueológico, ó. Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui tem o suplemento arqueológico, que são fotos e matérias sobre todo o conteúdo arqueológico que foi descoberto. Acredito que isso aqui seja até 82, pode ser que tenha mais temas que não foi colocado aqui depois disso, tá? Mas começa aqui um suplemento teológico bem grande, ó. Fotos e, tipo, muito antigo mesmo, tá, gente? Muito antigo. E o pessoal reclamou que as imagens são ruins. Não é que são ruins, é que são antigas, né? São antigas. E antigamente era assim mesmo. Eu imagino que isso aqui tenha sido uma Xerox, na verdade, né? Imagine em 82 você montando uma Bíblia com esse tipo de conteúdo, cara, não tem como. É muito conteúdo, tá? Depois do suplemento, eu vou abrir aqui na mão, porque aí você vem na concordância, ó, que eu acabei marcando errado, né? Você vai para concordância abreviada. O que é a concordância abreviada? Eu quero achar o tema, eu já quero ir direto para a Bíblia nesse tema. Então, você vê na concordância abreviada e ele tem vários temas que te levam para a Bíblia nesse caso, tá? É como se fosse o inverso. Lá no primeiro, você é levado aos estudos. Aqui você é levado à Bíblia. Eu vou dar um zoom para você ver como funciona. Aqui você está vendo aleijado, coxo, e você já é levado para a Bíblia, né? Da Bíblia vai ter os números que te levam para a concordância, para essa parte aqui que a gente mostrou, tá? Mas aqui é o início sendo direcionado à Bíblia, é diferente do outro. O outro te direciona ao estudo e o estudo te direciona à Bíblia. Aqui te direciona para a Bíblia, que te direciona para o estudo. Tá complicado? É complicado mesmo, não tá complicado à toa não, é assim mesmo, tá? Mas depois que você começa a usar, você pega o jeito. Aqui a gente tem os mapas que são para mim pouco importantes, mas muita gente gosta, né? São os mapas todos em preto e branco mesmo, mas não tem problema. Vou mostrar na prática agora como usar a Bíblia Thompson do jeito mais normal, um jeito mais simples de usar a Bíblia Thompson. Vou pegar um texto aqui de Salmo, né? Ó, textozinho simples de Salmo. Vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui, ó. Eu gostei muito do Salmo 119, versículo 132. Eu não sei qual tema eu trato nesse Salmo. 132. Amor espiritual e misericórdia. O que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu vou lá nas concordâncias e vou procurar quais textos falam sobre amor espiritual. E é exatamente isso que eu vou fazer para você ver como funciona. Eu tenho esse texto base, eu tenho já o tema que eu quero tratar, e eu preciso de mais textos para tratar sobre esse tema aqui. Amor espiritual 6, porque deve ter mais 5 temas separados sobre isso aqui. Então a gente vai fazer uma viagem agora para o número 242. Eu vou marcar aqui, porque realmente isso aqui some toda hora. E vou pular sem você ver. Número, deixa eu ver aqui. Cadê? 245. Vamos para o 245 agora, ó. 439, 84, 245. 245, 6. Tem pouca coisa, mas eu vou botar aqui para você ver, ó. Exemplos de amor a Deus.
Salmo 18, Salmo 73, Salmo 84, 116, Hebreus 6, 1 João 4. Aí tem uma dica de onde você continua. Veja, comunhão divina, religião verdadeira, comunhão divina em 871, religião verdadeira em 3355. Com esses textos você vai conseguir se aprofundar ao tema, e se você já quiser montar o estudo, você já tem os textos que vai te ajudar a dar uma continuação ao assunto, beleza? Essa é a forma básica de você usar a Bíblia Thompson. Vou fazer de novo em outro texto para vocês verem como funciona. Vou deixar o zoom onde está, e onde eu parar o dedo, a gente vai pesquisar. Vou abrir aqui, ó. Vai ser aqui, ó. Lamentações 4, versículo 21. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice, porém, chegará também para ti. Tu embebedarás e te descobrirás. Aí aqui no regozija-te, tá vendo que tá marcadinho? Ele traz aqui, ó, regozijo no mal. E aí depois humilhação e ameaça. Depois cálice da ira. Vamos procurar cálice da ira. 1867. Vamos fazer isso aqui agora. 1867. Vou fazer agora. Eu quero descobrir mais textos sobre cálice da ira. Então eu vou até 1867. Quer ver? Aqui, ó, 1718, 1751, 1799. Aqui na próxima página já tem o tema. Ó. 1867. Não, mais uma página. 1867. Aqui, ó. Onde eu parei o dedo aqui, ó. Sobre ira, raiva, ira de Deus, ira de reis, né? Ira de Deus aqui no 3481, ira do homem, aqui esses textos já indicando, ira de reis, aqui já indicando outro número para você seguir, você não vai por aqui, você tem que ir ao 2712. Cálice da ira, 1867, que a gente tratou, do qual os ímpios beberão. Interessante, cálice da ira, os ímpios beberão, né? E aí já traz os textos bíblicos para você se aprofundar ao assunto. E ainda mais, te coloca ainda mais duas opções, adversidade e aflição. Provavelmente tem a ver com o cálice da ira que é derramado sobre os ímpios. Beleza? Essa é a forma de usar a Bíblia Thompson. Acho que tudo que eu falar aqui vai só ser a mesma coisa, tá? Uma coisa que eu digo para vocês, vale muito a pena ter a Bíblia Thompson. Desde que eu fiz o canal, eu não mudei de ideia, apesar de ter passado várias Bíblias aqui. Continuo com ela, continuo usando sempre que preciso, tá? Sempre que preciso, não uso todo dia, uso apenas quando precisa. E garanto para vocês, ainda não surgiu nenhuma Bíblia com tantas referências quanto a Thompson, tá? Apesar de ser antiga, apesar de não ter o texto fiel, ainda não surgiu. Mesmo assim, a gente vai fazer um review, vai surgir um review aqui com as diferenças da Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Vai ter a diferença entre a RCM e a versão normal, tá? Mesmo assim, mas ainda assim, a Bíblia Thompson ainda tem mais conteúdo do que todas as Bíblias de referências. Fique com Deus e até o próximo